O que eu vou fazer nesse momento é escrever na sua frente algumas equações que relacionam as grandezas cinemáticas do movimento uniformemente variado. Você certamente já as viu. Eu vou lhe mostrar de que maneira você pode obtê-las com facilidade a partir dos raciocínios que eu estou mostrando para você aqui. E o primeiro deles vai ser aqui, ó. Olha só, eu defini a aceleração como sendo esse quociente, ΔV sobre ΔT. Acontece que ΔV, que eu estou lhe mostrando no gráfico, é a diferença entre um valor final da velocidade, num dado intervalo, e o valor inicial, nesse mesmo intervalo. ΔT, eu vou escrever aqui. Como é que você resolve uma equação como essa daqui? Eu quero obter V, e eu quero que no final eu possa escrever uma equação V igual a uma conta. Ah, você é? Guilherme, ele disse assim, esse negócio que o cara escreveu aqui é bobagem. Deixa eu olhar para cá, ó. E daqui ele teve o seguinte, sabe o que ele fez? Ele multiplicou os dois lados dessa equação por ΔT. Tá certo? Quando ele faz isso, o ΔT do lado direito desaparece. E aparece um ΔT do lado esquerdo. Todo mundo enxerga isso? Se não enxerga, me avisa, hein? Então isso aqui vai ficar A vezes ΔT igual a ΔV. O Guilherme está certo. Ah, o José diz, inverte esse negócio. Bota o ΔV para a esquerda e o AΔT para a direita. Tá legal, José, mas ainda não chegou ao fim. Eu quero ter do lado esquerdo V, não o ΔV. Sou eu. Desmembra, faz tipo V menos V0. Desmembra. A imagem que eu fiz foi de uma pessoa sendo desmembrada. Passa V0 para o outro lado? Isso! Normalmente a gente mostra essa equação supondo que o valor V0 corresponde ao instante inicial, t igual a 0. E nesse caso, o ΔT é simplesmente t. E aí a gente escreve a equação assim. Você já conhece, você já tinha visto a equação antes. Agora eu estou lhe mostrando de onde é que ela sai. Ela é simplesmente um reflexo de duas coisas. Primeiro, da definição da aceleração. É uma definição. Segundo, do fato de que neste movimento a aceleração é fixa, tem sempre o mesmo valor. Por isso que eu posso escrever isso desse jeito. A outra coisa que eu quero obter é uma equação que me permita calcular a distância percorrida ou a variação de posição. Aqui está o gráfico velocidade e tempo de um movimento uniformemente variado. E eu vou lhe mostrar de que maneira, a partir daquele gráfico direto, você pode obter a expressão da distância percorrida. Antes de fazer isso, eu vou relembrar como é que essa coisa funciona no caso do movimento uniforme. A gente representou o gráfico da velocidade do movimento uniforme agora há pouco e relembramos que isso é uma linha horizontal, não é? Ora, se eu quiser descobrir qual é a distância percorrida por um objeto que está em movimento uniforme num determinado intervalo de tempo ΔT, o que eu tenho que fazer, hein? O cálculo da distância percorrida no movimento uniforme é simplesmente o produto da velocidade, que neste movimento é constante, pelo intervalo de tempo que eu estou considerando. Veja só, Guilherme, que isso significa calcular a área deste retângulo. Olha só, multiplicar V0 por ΔT é tomar a base desse retângulo e multiplicar pela altura dele, não é? Então eu posso associar a área compreendida entre o gráfico da velocidade e o eixo horizontal com a distância percorrida. E a distância percorrida é, portanto, V0 vezes ΔT, ou V0. No caso, como o ΔT começa no t igual a 0, V0t. Distância igual a velocidade vezes tempo. Isto é, de novo, uma consequência imediata do fato de que a velocidade, por definição, é o quociente entre distância e tempo, e que nesse movimento a velocidade é fixa. Pronto, aqui está. Aqui, qual é a unidade desse negócio, da distância? Em que unidade está a distância? Em que unidade está a velocidade? Em que unidade é o tempo? Então, metros é igual a metros por segundo, vezes segundo. Segundo mata segundo, metro. Não tem como errar isso aqui, né? Bom, acontece que essa propriedade, a propriedade de que a área compreendida entre o gráfico da velocidade e o eixo dos tempos mede a distância percorrida, ela não é verdadeira apenas para o movimento uniforme. Ela é verdadeira para qualquer movimento. Mas eu vou usar essa propriedade para calcular a distância percorrida no movimento uniformemente variado. Para isso, considere aqui um tempo t, e eu quero descobrir a distância percorrida por esse movimento nesse intervalo entre 0 e t.
E como eu acabei de dizer, para descobrir essa distância, eu vou calcular essa área. A área compreendida entre o gráfico da velocidade e o eixo dos tempos. Essa área pode ser calculada de duas maneiras. Uma delas é perceber que isso aqui é um retângulo sobre o qual está apoiado um triângulo. Então, essa área toda, que como eu disse é a distância percorrida, vai ser, primeiro, a área do retângulo. Como é que eu calculo a área de retângulo? Base vezes altura. Já calculei a área do retângulo. E como é que eu calculo a área de triângulo? Base vezes altura sobre 2. Então, eu vou botar a base, que é t de novo. A altura, essa altura aqui, quanto é que vale? Bom, esta altura é a diferença entre a velocidade final, depois de passado esse intervalo, e a velocidade inicial. É o nosso velho amigo, o ΔV. Então, isso aqui é ΔV vezes t dividido por 2, nos informa, claro. Que eu sei que ΔV é A vezes ΔT. Então, onde tem ΔV, eu vou substituir por A vezes ΔT, que no caso é o próprio T. Então, isso aqui vai ficar assim, ó. V0T mais. Onde tem ΔV, eu boto A vezes T. Aí fica A vezes T vezes T. AT ao quadrado. Certamente você já viu isso na sua vida. Sou eu. Essa equação aí, D igual a V0, é equação de quê? Isso é a equação da distância percorrida no movimento uniforme. Eu relembrei essa equação, Clara, porque o que eu queria dela era a interpretação de que eu posso obter a distância percorrida olhando apenas para a área do gráfico velocidade e tempo entre o gráfico da velocidade e o eixo horizontal. Então foi essa propriedade que eu usei no caso do movimento uniformemente variado para obter uma expressão equivalente, que calcula a distância percorrida nesse movimento. Essa aqui é um caso geral, do qual essa é um caso particular. Quer ver? O movimento uniforme pode ser caracterizado como um movimento cuja aceleração é igual a zero, sempre. Dizer que a aceleração é zero, outra vez relembro, é dizer que a velocidade não muda. Ela é sempre a mesma. Se você substituir A por zero, você obtém aquela.